Olá! Seja bem-vindo à nossa aula. Nosso objetivo é tornar o assunto acessível para todos que acessaram nossa aula na busca pelo conteúdo. Saiba se divertir com as dificuldades matemáticas. Boa aula! Olá, seja bem-vindo a esta videoaula sobre sistemas lineares 3x3. Neste módulo 2, abordaremos métodos para resolver sistemas lineares 3x3. Um sistema linear S 3x3 é da forma exposta ao lado, onde temos três equações e três incógnitas, que são x1, x2 e x3. A i, j e bk são coeficientes fixos, constantes. A representação matricial do sistema S é mostrada ao lado. Ela é escrita em forma de matrizes. A matriz ao lado, essa matriz que nós chamamos de matriz A, ela é formada, as entradas delas são os coeficientes das variáveis. A matriz seguinte aqui, que é um vetor coluna, é formada pelas variáveis x1, x2 e x3. E a matriz coluna B1, B2, B3 é formada pelos coeficientes do sistema linear S. Os sistemas lineares mais simples são os seguintes. Observe que esse sistema linear aqui, a representação matricial dele é feita em termos de uma matriz diagonal. Muito simples esse sistema. De fato, nem precisa usar uma representação matricial, porque podemos sair dessas equações para o cálculo de x1, x2 e x3 diretamente. Lembrando sempre que não é permitido divisão por zero. Então, para que possamos chegar aos valores para x1, x2 e x3 dessa forma, A1, A22 e A33 têm que ser não nulos. Mas veja que esse sistema é um sistema trivial. A particularidade dele aqui é que a primeira equação não tem x2 nem x3. A segunda equação não tem x1 nem x3. E a terceira equação não tem x1 e nem x2. Então, ele é simplesmente a coisa mais simples, é o sistema mais simples que podemos imaginar. E é importante associá-lo a uma matriz diagonal. O segundo sistema mais simples é o sistema a seguir, cuja representação matricial é feita em termos de uma matriz triangular, porque todos os coeficientes não nulos encontram-se ou na diagonal ou acima da diagonal principal. Nesse caso também é muito simples resolver, porque da terceira equação temos que x3 igual a b3 sobre a33. E, portanto, é muito simples calcular x2 e, consequentemente, x1. Se o sistema for dado em termos de uma representação triangular, a matriz, ele é muito simples de ser resolvido. Portanto, o que vai nos dirigir nos slides seguintes é a busca de reduzir uma matriz dessa forma geral a uma matriz da forma triangular ou diagonal. A diagonal exige mais trabalho e a triangular veremos como chegar nela. Vamos resolver um exemplo. O seguinte sistema linear ao lado. A representação matricial do sistema S é dada por essas matrizes, onde nós marcamos em verde a matriz, os coeficientes 4, 11 e 13. Definimos a matriz estendida do sistema, a matriz A1-TIL, escrita dessa forma. Então, aqui na última coluna, o que nós temos são os coeficientes 4, 11 e 13 do sistema. Então, é importante essa construção.
Vamos resolver pelo método de eliminação de Gauss ou eliminação de variáveis. Subtrai a linha 1 da linha 2 e substitua a linha 2 com o resultado obtido. Então, o que nós vamos fazer? Calcule L1 menos L2. L1, 2 menos L1, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 1 menos 3, 4. E 11 menos 4, 7. Vamos substituir. Então, vamos substituir a linha L2 pela subtração L2 menos L1. Ou seja, nós vamos obter essa matriz. Vamos sair da matriz A1 til e vamos obter a matriz A2 til. O importante nesse passo é que nós eliminamos x1 na segunda linha, porque aqui o coeficiente de x1 passou a ser 0. Agora, multiplique a linha L1 por 2 e subtraia da linha L3. Então, vamos multiplicar a linha L1 por 2 e subtrair da L3. O que nós vamos ter? 2 menos 2, 5 menos 4 mais 6 e 13 menos 8. Ou seja, nós vamos obter a matriz A3 til, que está aqui representada. Com isso, nós eliminamos x1 na terceira linha. Aqui o coeficiente de x1 passou a ser 0. Então, com esses dois passos, o que ocorreu? Eliminamos x1 na segunda linha e eliminamos x1 na segunda linha. Para obter uma matriz na forma triangular, precisamos eliminar esse 1 na terceira linha. Então, essa é a matriz que obtivemos no último slide. Agora vamos fazer o seguinte: substitua a linha L3 por L3 menos L2. Vamos substituir. Então, o que vai ocorrer? Vamos ter aqui 1 menos 1, 2 menos 4, 5 menos 7. Ou seja, essa vai ser a nova matriz estendida, a til 4. E agora nós eliminamos x2 na terceira linha. Veja então que neste caso nós temos uma matriz triangular. Então aqui é muito simples de resolver o sistema. Já é possível resolver o sistema a partir disso. Após as eliminações, o sistema é equivalente a esse sistema escrito aqui à esquerda. Daqui concluímos facilmente que x3 igual a 1, logo x2 igual a 3, e portanto a solução do sistema é x1 igual a 1, x2 igual a 3 e x3 igual a 1. Então a estratégia para resolver um sistema linear 3×3 é escrever a matriz estendida e tentar reduzi-la a uma forma triangular. Esse problema pode ser resolvido pela regra de Cramer. Vamos aplicar a regra de Cramer a esse sistema S, que é o mesmo do slide anterior. Temos três matrizes: matriz A matriz X de A, a matriz Y de A e a matriz Z de A, cujos determinantes estão escritos logo abaixo. O determinante de A é menos 2, o determinante de X de A é igual a menos 2, o determinante de Y é igual a menos 6 e o determinante de Z de A é igual a menos 2. Não estamos calculando o determinante das matrizes. Apenas observamos o seguinte, que dado um sistema linear 3×3, associado a ele, obtemos quatro matrizes 3×3. Uma matriz quadrada tem um determinante. O que diz a regra de Cramer? A regra de Cramer diz o seguinte, que x é igual ao determinante x de A dividido pelo determinante de A, y é o determinante de y de A dividido pelo determinante de A, e z igualmente. Ou seja, a solução do sistema linear é x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 1. O que havíamos obtido no slide anterior usando eliminação de variável. Aparentemente, esse método da regra de Cramer é mais simples. Ele apenas é uma fórmula. O que precisamos saber é como obter x, y e z, que é muito bem determinado por essas fórmulas, envolvendo determinantes. Porém, tem dois problemas sérios.
Esse sistema funciona muito bem para sistemas lineares 2x2. Para sistemas 3x3, é possível usá-lo. Para sistemas 4x4, calcular determinantes de uma matriz 4x4 já é bastante trabalhoso. Além de que se veja que em dimensão, em um sistema 3x3, obtivemos 4 matrizes 3x3. Num sistema 4x4, haverá um número maior de matrizes e o cálculo de determinante é mais demorado, é numericamente um trabalho mais árduo. Então, esse método torna-se ineficiente, lento. Portanto, ele é evitado e não é um método que recomendamos como método geral. Outro problema sério na regra de Cramer é que, como podemos ver aqui, se o determinante de A for igual a zero, não podemos fazer divisão, ou seja, a regra de Cramer não funciona para resolver sistemas lineares com matrizes determinantes de A igual a zero. Portanto, ele tem essa limitação. Agora vamos resolver um problema um pouco mais elaborado, que exige uma elaboração maior. Determine o valor de K tal que o sistema S abaixo tenha solução única, nenhuma solução, mais de uma solução. Então, veja o sistema S, é Kx, K aqui e Kz. A cada equação, associamos um rótulo, L1, L2, L3. A representação matricial desse sistema é dada aqui ao lado. Ela é muito simples, onde temos K na diagonal. Observe que alterando a ordem das equações do sistema S, obviamente não muda o sistema. No entanto, muda a matriz. Veja aqui o sistema S, nós botamos a primeira equação como segunda e a segunda como primeira. O sistema é o mesmo. Aqui trocamos a terceira pela segunda. E aqui trocamos a primeira pela segunda. Todos esses sistemas são o sistema S, são idênticos. No entanto, a matriz associada a cada um é diferente. Isso não é um problema. Apenas nos mostra que a matriz associada ao sistema linear não é única. Então temos isso, a matriz associada a um sistema linear não é única. Vamos assumir que K igual a 1. No caso desse sistema S, se K igual a 1, observe que as três equações são idênticas. Portanto, os planos coincidem, e neste caso, a solução é indeterminada. O que temos é apenas um plano, não há uma solução única. Se estamos procurando por um ponto de interseção, não existe. O que existe são pontos sobre o plano. Então, o caso K igual a 1 é um caso que requer destaque. Vamos resolver o sistema para o caso K igual a 0. O sistema S, no caso K igual a 0, está escrito ao lado. Temos a linha L1, a linha L2 e a linha L3. A matriz do sistema é dada ao lado, a matriz estendida do sistema. Então veja o seguinte, no primeiro passo vamos trocar a ordem das equações, porque queremos chegar a uma matriz triangular. Em seguida vamos substituir a linha L2 por L2 menos L1. Ao fazermos isso, o que temos? 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 0, 0 menos 1, menos 1 e 1 menos 1, 0. Então a segunda linha passou a ser 0, 1, menos 1 e 0. Em seguida vamos continuar em busca da matriz triangular. Vamos tomar L3 menos L2. Vamos substituir a linha L3 por L3 menos L2. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 2 e 1 menos 0, 1. Então, após essa operação, a terceira linha passou a ser 0, 0, 2 e 1. Próximo passo, L3, vamos substituir por L3 dividido por 2.
para que esse 2 vire 1. Então, chegamos a essa matriz. Então, começamos com a matriz do sistema original, trocamos a ordem das equações, e agora chegamos numa matriz que, essa matriz aqui, já está na forma triangular. Então, já dá para ver por aqui que o valor de z é igual a meio. Sabendo o valor de z é igual a meio, já podemos calcular y e z e x rapidamente. Mas vamos em frente, vamos buscar uma matriz diagonal. Para isso, precisamos eliminar esse termo e esse termo. Substitua a linha L1 por L1 menos L3. Então vai ser 1 menos 0, 0 menos 0, 1 menos 1. E 1 menos 1 meio. Então a linha 1 se transformou dessa forma. E o próximo passo agora é eliminar esse termo, tomando L2, substituindo por L2 mais L3. Então vai ficar 1 mais 0, 1, desculpe, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, menos 1 mais 1, 0, e 0 mais 1 meio, 1 meio. Então a linha L2 passou a 0, 1, 0, 1 meio. Daqui chegamos à matriz diagonal e rapidamente temos a solução do sistema. X igual a 1 meio, Y igual a 1 meio e Z igual a 1 meio. Então esse caso aqui foi possível ainda dar continuidade e passar da matriz que era simplesmente triangular, o que já era suficiente, para uma matriz diagonal. Chamando a atenção, no caso geral, é que aqui o que aconteceu de bom é que nós temos que a diagonal é formada por 1, 1 e 1. Poderia eventualmente dar 0, e quando dá 0, obviamente temos um problema, porque se isso aqui for 0, 0 e 0, e aqui 1 meio, teria problema. Então só estamos mencionando uma possibilidade de problema em alguns casos, né? Mas aqui o problema está resolvido. Então, caso k igual a 0, tem solução x igual a meio, y igual a meio e z igual a meio. Agora assuma k diferente 0 e k diferente 1 e determine o valor de k tal que o sistema S tenha solução única, nenhuma solução ou mais de uma solução. Então aqui temos o sistema ao lado. De novo, associamos os rótulos L1, L2, L3 às equações, conforme mostrado. Temos a representação matricial, conforme já havíamos visto. E vamos proceder pelo método de eliminação de variável, assumindo sempre que k diferente de 0 e k diferente de 1. Em vez de operarmos com as equações do sistema S, vamos operar com as linhas da matriz A. Ou seja, o primeiro passo, vamos substituir a linha L2 por KL2 menos L1. Qual é a lógica de escolher esta operação entre linhas? É que nós queremos pegar essa matriz do sistema e transformá-la numa matriz triangular. Então nós temos que começar a anular todos os elementos abaixo da diagonal. O primeiro deles vai ser esse aqui. Se multiplicarmos a segunda linha por k e diminuirmos da linha 1, esse termo aqui vai sumir. Vai ficar k menos k, 0, k ao quadrado menos 1, k menos 1 e k menos 1. Então a matriz, a segunda linha da matriz vai passar a ser, conforme aqui, 0, k ao quadrado menos 1, k menos 1 e k menos 1. Portanto, né, esse é o nosso primeiro passo. Agora veja, nós precisamos ainda dar conta de anular esse 1 e este outro 1. Então, no caso anterior, né, no slide anterior, tínhamos obtido essa matriz e eliminamos x na segunda equação. Agora vamos eliminar x na terceira equação. Vamos fazer KL3 menos L1. KL3 menos 1 é K menos K, 0, K menos 1, K ao quadrado menos 1 e K menos 1. Então aqui obtivemos
a, a nova matriz do sistema, onde nós eliminamos o termo. Quando eu digo eliminamos, é que transformamos o coeficiente de x1 em zero. Eliminamos x1 da equação. O coeficiente dele é zero. Ou seja, eliminamos x na terceira equação. Ainda falta, para transformar a matriz numa matriz triangular, falta eliminar esse termo k menos 1. Mas observando o termo acima, né, o que nós temos aqui é o seguinte, que se nós pegarmos a terceira linha, multiplicarmos por k mais 1 e diminuirmos L2, o que acontece? Veja que k mais 1 vezes k menos 1 é exatamente k ao quadrado menos 1. Então vai ficar a k mais 1 L3 menos L3 vai dar 0. E a terceira, esse termo vai ficar k menos 1, k mais 2. É necessário fazer alguma conta algébrica para chegar nesse resultado. E o mesmo aqui nesse caso. Eu estou aqui usando a forma do sistema, poderia usar a matriz estendida, mas por conveniência estou fazendo dessa forma. Então o que aconteceu? Ao fazer essa operação, eliminamos y na terceira equação. Então você veja que agora chegamos a uma matriz triangular, da onde é muito simples resolver o sistema. Então chegamos a esse sistema, cuja representação matricial é dada aqui pela matriz A3. Obtemos a equação da terceira equação, analisando aqui a terceira linha. Essa equação, assumindo k diferente de zero, essa equação implica isso aqui. Então veja o seguinte, se k igual a 1, temos 0 igual a 0. O sistema é determinado, como já havíamos observado. Então suponha k diferente de 1. Se k for diferente de 1, simplifica esses dois lados e concluímos que z é igual a 1 sobre k mais 2. Logo, a solução do sistema, quando k diferente de 0 ou k diferente de 1, é dada por x igual a 1 sobre k mais 2, y igual a sobre k mais 2 e z igual a 1 sobre k mais 2. Certo? Então, aqui nesse caso, quando k é diferente de 0 ou diferente de 1, temos uma solução única para o sistema. No entanto, surge um problema. E o problema está que nós não podemos dividir por zero. Então, a pergunta que fica como exercício é: interprete o que acontece quando k é igual a menos 2. Porque, nesse caso, os denominadores aqui são todos igual a zero. Então, algo estranho está ocorrendo e tem que ser compreendido. Fica como exercício. Assim, aprendemos que é mais eficiente trabalhar com a matriz estendida do sistema, em vez de trabalhar com as equações. Podemos trocar a ordem das linhas da matriz, o que equivale a trocar a ordem das equações. E podemos eliminar variáveis sempre que possível, fazendo operações com as linhas da matriz. Ou seja, trocando a linha LI por ALI mais BLJ. Então, essas duas operações são feitas para que nós obtenhamos uma matriz triangular e o sistema seja facilmente resolvido. Uma observação com relação a esse sistema é que, se a gente assumir k diferente de 1, o sistema ao lado é muito simples de ser resolvido. Se observarmos que se x0 e y0 é uma solução, então todos esses pontos aqui também são solução. Ou seja, se tem isso aqui é solução, teríamos 6 pontos na interseção. Mas a interseção de 3 planos é num único ponto, ou tem infinitos pontos, ou é vazia. Portanto, é impossível ter apenas 6 pontos na interseção. Isso só pode ocorrer se x0 e y0 é uma solução, então x0 igual a y0 igual a z0. E daí, aplicando isso em qualquer uma das equações, chegamos à conclusão que havíamos obtido anteriormente, para o valor de x0, y0, z0 igual a 1 sobre k mais 2. E, de novo, chamamos a atenção de que o caso k igual a menos 2 requer uma interpretação, porque, nesse caso, o problema não tem solução.
Métodos de solução para sistemas lineares por 3x3. Nesse slide, vamos começar a abordar de uma maneira mais geral, algébrica, em vez de casos particulares de sistemas lineares. Os métodos são os mesmos usados para resolver sistemas 2x2. Substituição, eliminação e regra de Cramer, a qual só funciona quando o sistema tiver n equações e n variáveis, que a gente chama de sistema quadrado. A complexidade numérica aumenta com o número de variáveis e de equações. Devido a isso, a representação matricial se torna muito útil. Então temos o sistema 3x3, escrito de forma geral, e temos a sua representação matricial. O sistema 3x3 está no limite em que os três métodos são razoáveis de ser aplicados, exceto o caso da regra de Cramer, que se o determinante da matriz A for igual a zero, ele não funciona. O caso 1 e 2 são muito similares. Agora, claro que depende do como que é, da constituição das equações do sistema. O mais recomendado sempre é por eliminação, onde nós buscamos reduzir a matriz reduzida, a matriz do sistema, né, a uma matriz triangular. E a complexidade numérica sempre aumenta, e aumenta muito com o número de equações e de variáveis. Então, na vida prática, existem sistemas lineares que são resolvidos por engenheiros e outros, que são da ordem de milhões de linhas por milhões de colunas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é apenas apresentando ao estudante, né, as ideias básicas para resolver um sistema linear em geral. O 3x3 apresenta alguma complexidade numérica maior que o 2x2. Então, como temos dito, o método mais eficiente é a eliminação de variável. Para aplicá-lo, introduzindo a matriz estendida ATIL. Então, aqui temos a matriz estendida. Em vez de somar, multiplicar e subtrair equações, a ideia é trabalhar apenas com a matriz estendida, ATIL. Para isso, é necessário entender os efeitos sobre a matriz ATIL quando substituímos uma equação dos sistemas após operações do tipo LJ igual a lambda LI mais sigma LJ. Então, isso aqui, essa fórmula significa, aqui no nosso contexto, de que a linha LJ será substituída por lambda LI mais sigma LJ. Mas a pergunta que, a essa altura, o estudante pode estar se fazendo é por que, fazendo essa operação, a solução do sistema continua sendo a mesma? Porque, obviamente, você está alterando o sistema. Então, temos a seguinte afirmação. Seja S um sistema linear 3x3 com equações L1, L2 e L3. Sejam lambda diferente de zero e sigma diferente de zero números reais quaisquer. Então, o sistema S é equivalente ao sistema S', cujas equações são L1, L2 e lambda L2 mais sigma L3. Então, é muito importante os detalhes do que está dizendo essa afirmação, as hipóteses e a conclusão, que é o que nos interessa. Então, relendo a afirmação, temos acima, a demonstração é simplesmente demonstrar que esse sistema S é equivalente ao sistema S'. O que nós queremos é provar que se x1, x2 e x3 é uma solução do sistema S, somente se é a solução do sistema S'. Então, se você resolver esse sistema, é o mesmo que resolver esse. Então, as soluções de sistema são soluções desse sistema e vice-versa. Então, isso é o que a afirmação está nos dizendo. Aqui a gente chamou de L3' apenas para evitar confusão. Estamos chamando a terceira linha do sistema S' de L3'.
Vamos demonstrar essa direção. Seja x1, x2, x3, solução do sistema S. Então, é solução do sistema S'. Isso é óbvio, porque veja o seguinte, se x1, x2, x3 satisfazem essas três equações, é óbvio que elas satisfazem essas três equações também, porque aqui temos L2 e aqui temos L3. Então, aqui dá lambda B2 mais sigma B3. O que é interessante aqui é o seguinte, o ponto é que o sistema S' pode ser reescrito, se isolarmos os coeficientes de x1, x2 e x3, dessa forma. Mas essa direção da demonstração é clara. No próximo slide, vamos mostrar a recíproca. Vamos demonstrar a recíproca. Se x1, x2 e x3 satisfazem o sistema S', formado pelas equações L1, L2 e L3', onde temos S' escrito abaixo, para quaisquer números lambda diferente de zero e sigma diferente de zero, então x1, x2 e x3 satisfazem o sistema S. Certo? Então, provar a recíproca é provar que se x1 satisfaz o sistema S', então x1, x2 satisfaz o sistema S. Onde S' tem a terceira equação L3', e aqui temos o sistema S com a equação L3. A prova, assuma que o sistema S' é satisfeito. Se o sistema S' é satisfeito, então temos que x1, x2 e x3 satisfazem essas três equações, que são exatamente o sistema S'. Aqui apenas o que nós fizemos para escrever o sistema S' dessa maneira. Aqui nessa equação passamos lambda B2 para o lado esquerdo da identidade, sigma B3 para o lado esquerdo da identidade e botamos em evidência. O lado direito ficou zerado e aqui nós temos isso. Agora, olhando para essa equação, a equação 2, L2, diz que esse termo aqui é zero. Então só sobra sigma vezes esse termo. Mas como sigma é diferente de zero, segue que a terceira equação L3 tem que ser satisfeita. Ou seja, se x1, x2 e x3 satisfazem o sistema S', também satisfazem o sistema S, como queríamos demonstrar. Podemos nos perguntar qual a vantagem de trocar um sistema por outro. O sistema S, então, se transforma no sistema S', escrito acima, onde os números reais lambda e sigma são arbitrários e não nulos. Podemos escolhê-los de maneira que uma das variáveis seja eliminada na equação. Por exemplo, se a linha 3,1 igual a lambda A21 mais sigma A31 igual a zero, se esse termo aqui for feito igual a zero, elimina a variável x1 da terceira equação. Ou seja, a matriz estendida A1 til se transforma na matriz A2 til, onde aqui o coeficiente passa a ser zero. Ou seja, eliminamos x1 na terceira equação. Então, a grande vantagem de trocar um sistema por outro é porque esse sistema aqui eliminamos x1. E os outros passos, como vimos nos exemplos dados anteriormente, é caminhar na direção de encontrar uma matriz triangular. E para isso nós vamos eliminando todos os termos não nulos embaixo da diagonal, o que equivale a eliminar a variável da equação da linha correspondente. Concluiremos este módulo com as seguintes observações. Primeira, o sistema linear S ao lado pode ser escrito na forma vetorial, onde A é a matriz dos coeficientes das variáveis, U é o vetor coluna x1, x2, x3 das variáveis, e B é o vetor coluna, ou matriz coluna, B1, B2, B3 dos coeficientes do sistema. A observação que se faz aqui é que se a matriz A for inversível, a solução é dada por U igual a A elevado a menos 1 vezes B, onde A elevado a menos 1 é a matriz inversa de A. A terceira observação é que a matriz A é inversível se e somente se determinante de A é diferente de zero. Ou seja, só é possível fazer esta
obter a solução dessa maneira se o determinante de A for diferente de zero. Caso contrário, essa matriz A elevado a menos 1 não existe. E a quarta observação, quando a matriz A tem determinante igual a zero, a regra de Cramer não pode ser usada.